Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre uma banda psicodélica americana, uma das minhas preferidas entre a psicodelia americana, que é o Love, banda aí do Arthur Lee, mas eu vou falar aqui no período que eu considero mais criativo da banda, que é quando o Arthur Lee e o Brian McLean estiveram juntos no Love. Depois, a partir de... Isso foi de 1965, quando a banda foi formada, até 1968. Daí, nesse ano, o Arthur Lee ele desmontou a banda e no ano seguinte, em 1969, ele remontou, mas praticamente só com músicos de apoio, só ele que sobrou da formação clássica do Love, vamos dizer assim, e lançou depois 4 discos que seriam assim melhor se fossem considerados como o álbum solo dele. E então eu começo falando aqui do primeiro, chamado apenas Love também. Tá aqui, que é uma edição já bem antiga. Vou tirar da caixinha aqui. Então aqui o primeiro álbum, auto-intitulado, de 1966. Não tem grandes informações aqui no encarte. Mas a música aqui, apesar de não ser o melhor dos 3 álbuns do Love aí, com Arthur Lee e Brian McLean juntos, mas é um álbum bem interessante. É mais garageiro do que psicodélico, no caso. E aqui eu destaco algumas canções, como por exemplo, ficou clássica a canção que abre esse álbum, que é My Little Red Book, que é uma música do Burt Bacharach, que ficou mais famosa na gravação do Manfred Mann. A banda inglesa Manfred Mann fez uma ótima versão para essa música, bem romântica, vamos dizer assim, mas aqui a coisa é bem diferente. Aqui o Arthur Lee deixou ela bem mais garageira, bem mais pulsante, e reza a lenda, não sei se isso é verdade ou não, que o Burt Bacharach odiou a música. Simplesmente achou a música detestável. Essa versão que o Love fez de My Little Red Book. Ele gostava muito mais da versão do Manfred Mann. Mas, indiretamente, na verdade, diretamente, o Burt Bacharach teve uma participação indireta aí no caso. Essa canção gerou um clássico da psicodelia britânica, que é Interstellar Overdrive, do Pink Floyd, lá do primeiro álbum do Piper at the Gates of Dawn, que se eu não me engano, o Andrew King, que era um dos empresários do Pink Floyd daquela época, ainda com o Syd Barrett, ele tentou tocar na guitarra uma música do Love, que ele não lembrava o nome, e o Syd Barrett começou a acompanhar ele, e no fim isso acabou se transformando em Interstellar Overdrive. Então aí o Love com certeza influenciando aí nesse clássico do Pink Floyd. Também temos aqui Can't Explain, não tem nada a ver com a música homônima do The Who, é uma música completamente diferente. As duas são boas, tanto a versão do The Who quanto a do Love, mas eu prefiro essa daqui do Love, sinceramente. Também eu destaco aqui uma versão de Hey Joe, apesar que essa não dá para comparar com a versão do Jimi Hendrix Experience, obviamente, mas Hey Joe era uma música padrão de praticamente toda a banda garageira americana, tinha sua versão de Hey Joe. Para ter uma ideia, até os Byrds fizeram uma versão de Hey Joe, no caso. E Mushroom Clouds também é uma música mais de psicodelia, mais light, aí mais algodão doce, alguma coisa tipo assim. Então, é claro que eles viriam fazer muito melhor, mas eles já demonstraram uma boa personalidade, que principalmente o Arthur Lee, aqui no caso. E o Brian McLean ainda não tinha despontado ainda como um talento aqui nesse álbum, mas ele tem um estilo de guitarra bastante original também. A coisa melhora bastante com o segundo álbum deles, do início de 1967, que é o Da Capo. Aqui.
Também um encarte bem pobrezinho também, essa versão que eu tenho aqui. E aqui, desse álbum, a gente já tem composições muito mais consistentes, muito mais robustas, no caso. Ainda tem uma música bem garageira aqui, bem estilo rock de garagem, como do primeiro álbum, que é Seven and Seven Is. Mas você já tem músicas bem mais delicadas, bem mais pastorais, vamos dizer assim, como Orange Skies e Que Vida, em espanhol mesmo, é o título da música. E The Castle também. Stephanie Knows Who, que abre o álbum, também tem uma versão muito boa da banda inglesa The Move, no álbum, no EP que eles fizeram, só de covers, que chama Something Else. Temos aqui o lado B, o antigo lado B, né, na época do vinil, era tomado por uma única faixa, e aqui é considerada invariavelmente a pior música do Love, que é a Revelation. Realmente é uma música, não tem por que ser tão comprida assim, ela é bem confusa, bem desconexa, diferente de outras músicas grandes que existiam na época. Essa aqui não é muito interessante e também eu concordo que talvez seja a pior música que o Love já gravou. Mas temos aqui ainda, desculpe, a melhor música do disco para mim, na minha opinião, é She Comes in Colors, a mais psicodélica delas, a que tem uma vibe bem mais maluca no caso, muito mais original também eu diria, e para quem conhece essa música, com certeza vai relacionar ela com uma música que a Madonna gravou lá no final da década de 90, que chama Beautiful Stranger. Ela chupou na cara dura essa She Comes in Colors aqui, não tem nem o que ver, no caso. E ainda, no mesmo ano de 1967, viria a obra-prima do Love, para muitos, para mim com certeza é. Forever Chains, novembro de 1967. Essa já é uma versão bem mais caprichada, eu troquei, eu tinha uma versão parecida com aquelas deles, ela tem que ter uma capa destacada aqui que sai. Então aqui, essa clássica capa aqui. Aqui uma contracapa. E aqui sim a gente já tem um livreto de verdade, contando sobre a história desse, que é talvez para mim o melhor álbum da psicodelia americana, talvez. Então essa banda aqui eu esqueci de mencionar, que é uma banda lá de Los Angeles, californiana, portanto. E aqui que o Brian McLean deixa bem mais visível como ele era também um compositor tão inspirado quanto o Arthur Lee. No caso, o Arthur Lee era o líder da banda, mas o Brian McLean meio que dava uma instigada nele a cada vez compor melhor. Existia uma boa rivalidade entre eles, mas essa rivalidade artisticamente fazia muito bem a banda, com certeza. E aqui não tem uma única música que eu possa falar que é mais fraquinha ou de menor impacto. A grande mudança para os outros álbuns é que aqui você tem frequentemente arranjos orquestrais simplesmente divinos, uma coisa assim de chorar, de tão bonito que é. Já começa com a primeira música, Alone Again Or, com um dedilhado de violão, e depois vem um quarteto de cordas e uma orquestra também com metais, com sopros e tudo, muito lindo, com um arranjo assim fabuloso. E essa Alone Again Or foi até regravada por mais de uma banda aí que fez aí uma homenagem a eles, inclusive a banda de hard rock UFO gravou Alone Again Or, lá em 1977, no caso. E todas as músicas aqui, se for falar de todas eu fico até amanhã falando delas, mas todas são lindas. Depois temos The House Is Not a Motel, aí com um solo de guitarra bem acachapante aí no final dela. Depois temos a delicadíssima And More Again, aquela música que dá vontade de ouvir abraçado com seu grande amor, vamos dizer assim. Depois The Daily Planet, que é mais swingado um pouco, é mais solar também, mais otimista. Depois temos talvez a melhor música do Brian McLean no Love, que é Old Man. Lindíssima, simplesmente. Depois, talvez que fecha o antigo lado A, a sexta música aqui no CD,
Uma das minhas preferidas, essa e a próxima são as minhas preferidas do álbum, e a que fecha o álbum também. Essa aqui é The Red Telephone, também com um arranjo orquestral também que não tem como explicar de tão lindo que é. E depois aqui também eles falam, uma frase aqui, we're all normal and we want our freedom, ou seja, somos normais e queremos liberdade, que depois batizou uma música, essa We Are Normal, essa música do Bonzo Dog Band, uma banda inglesa, psicodélica também, mais puxado pro aquele estilo vaudeville ou ragtime no caso, mas também misturado com rock, com psicodelia, que aqui é bem, eles tomaram esse título, essa frase que aparece nessa música The Red Telephone, para fazer uma música chamada We Are Normal. E abrindo o antigo lado B, também a música mais dançante deles, com certeza. Lembra até um pouquinho de reggae, não é um reggae, mas lembra um pouquinho. Só que o título da música é grande. Maybe the people will be the times or between Clark and Hilldale. Esse é o título da música. Para mim, a melhor performance vocal do Arthur Lee é aqui, e talvez a melhor composição dele junto com The Red Telephone. Depois outra que eu gosto muito também, com um bom contraste entre o violão e a guitarra também, que é Live and Let Live. Depois uma música também mais tipo parque de diversões, mais cor-de-rosa, que é The Good Humor Man, He Sees Everything Like This. Outra mais, lembra um pouco com um pezinho no country rock, Bummer in the Summer. Lembra um pouco até, um pouquinho Summer in the City do Lovin' Spoonful, bem de leve. E o álbum original encerra também com uma música que eu considero a melhor parte orquestrada do disco, que é o final dela de You Set the Scene. Ela não tem assim, uma grande participação orquestral no início da música, do meio para o fim, que a orquestra entra, mas no final você vê um crescendo ali, um revezamento entre os instrumentos de cordas e metais que ficou simplesmente lindo. Essa também dá vontade de não parar mais de ouvir. Depois que acabar, você coloca ela de novo, e de novo, e de novo. É algo impressionante de tão lindo que ficou. E essa versão aqui, desse CD aqui, tem várias faixas bônus. Algumas versões instrumentais, como Hummingbirds, que na verdade é uma versão de Good Humor Man, He Sees Everything Like This. Uma música que ficou de fora, bem alegrinha, que é Wonder People, I Do Wonder. Existem aqui mixagens alternativas de Alone Again or You Set the Scene. Infelizmente a versão de You Set the Scene eu acho que não tinha como melhorar, então é meio frustrante porque é impossível ficar melhor do que a versão que está no disco original mesmo. Depois também Your Mind and We Belong Together, também um outtake aí também, duas versões inclusive, acho que uma versão primeiro instrumental e depois uma versão com vocais. E por fim Laughing Stock, também uma versão mais instrumental também. Eu sei que esse álbum aqui é obrigatório na coleção de qualquer fã de psicodelia. Nem vou falar de psicodelia americana, é da psicodelia em geral. Aqui a gente vê grandes influências de jazzísticas, de música clássica, por que não? Essas orquestrações são simplesmente incríveis. Um pouquinho de country music também, mas tudo com uma personalidade muito grande. Tanto aqui o Arthur Lee está no seu momento mais inspirado, assim como o Brian McLean, mas, porém, contudo, todavia, após o final desse disco, as tensões entre o Arthur Lee e o restante da banda, especialmente com o Brian McLean, se tornaram-se aí insustentáveis e a banda se desfez. Daí o Arthur Lee pegou músicos assim mais, eu diria, mais acompanhantes, né, do que uma banda propriamente dita, apesar de manter o nome Love, isso que eu acho que não foi muito legal, e lançou aí 4 álbuns, 2 em 1969, sendo um deles até duplo. Você tem o For Sale primeiro, depois o All There, que é duplo. Depois você tem o 1970, o False Start. E em 1974, o Real to Real. Esses álbuns eu não tenho, eu já ouvi pela internet, mas são legaizinhos. O Arthur Lee continua sendo um compositor afiado, mas eu acho que a competição entre ele e o Brian McLean também fez falta aqui no caso. Acho que
o Brian McLean obrigava ele a se superar cada vez mais, e a partir do momento que não tinha o Brian McLean para desafiar ali, ele foi meio que largando a mão de fazer composições brilhantes, como ele fez aí com Forever Changes, e foi deixando um pouco para lá, tudo, e a carreira dele foi meio que minguando. Ele também tinha graves problemas com drogas também, acho que isso também afetou. Dono de uma personalidade irascível, como muitos gênios também, não todos, evidentemente, mas boa parte dos gênios que existiram, principalmente na música, não eram pessoas de fácil convívio. Isso a gente tem sempre que lembrar desse fator aí no caso. Mas, com certeza, o Love deixou aí sua marca no rock, principalmente com Forever Changes. Esse aqui é um dos, se colocasse no meu top 20, aí, o top 10 talvez esteja entre eles, é bem provável. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!